Para quem não conhece a Brenda, porque afinal tem 2 anos que ela foi para a Amazônia, e talvez você chegou à igreja e não sabe quem ela é. Então a Membra é uma jovem aqui da nossa igreja, sempre atuante, servindo ao Senhor em diversas áreas, e já desde cedo tinha consciência do seu chamado missionário, e no momento certo, ela então disse sim para aquele momento que Deus falou: olha, agora você tem que ir, agora tem que deixar sua casa, sua igreja, né, as pessoas que você convive, para me servir onde eu quero te usar. E depois desses 2 anos, a Brenda está aqui trabalhando, porque ela veio para fazer a promoção missionária em nosso estado. Então nós não vamos, infelizmente, ter muito tempo com ela, mas a gente conseguiu reservar mais uma outra data, dia 14 de setembro, na feira missionária. Nós teremos a Brenda aqui conosco para a gente poder conversar mais, saber do que Deus tem realizado por meio da vida dela lá na Amazônia. Então, Brenda, você já está mais que à vontade, tenho certeza. Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja. Que alegria estar de volta depois de 1 ano e 10 meses. Nesse tempo, foi um tempo maravilhoso. E meu coração está alegre de estar de volta na minha igreja. Irmãos, é uma alegria porque ao chegar aqui em Niterói, depois de tanto tempo, eu fiquei muito sem reação. Fiquei sem saber como ficar, como reagir, depois de ver só água e mato. E, irmãos, é muita coisa que passei naquele lugar. Eu espero nessa noite contagiar os irmãos de um pouco da experiência lá na Amazônia. Então, que os irmãos estejam abertos para ouvir nessa noite aquilo que Deus fez e está fazendo no campo do Amazonas. Amém? Eu louvo a Deus porque nesse tempo os irmãos oraram por mim, os irmãos mandaram mensagem, os irmãos procuraram saber como eu estava e isso fez a diferença. Então, meu muito obrigada. Pode botar o primeiro slide? Nós estamos em uma campanha que fala sobre multiplicar. Minha razão de viver, multiplicar. E o que mais nós fazemos lá no campo é multiplicar aquilo que nós temos de melhor, que é o reino de Deus em nós. Irmãos, nossa divisa, Gálatas 2:20, fala sobre Paulo, falando que a vida dele estava crucificada com Cristo. E ao ler o contexto dessa carta, desse capítulo, Paulo ele falava que estavam querendo jogar um jugo sobre ele. Falavam que queriam circuncidar as pessoas. E Paulo falava, olha, não precisa disso. O que precisa é estarmos crucificados com Cristo. E aí nós viveremos como Ele, porque Ele está em nós. E aí Paulo chega a falar o que diz Gálatas 2:20. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas antes, pode botar o primeiro slide. Irmãos, cheguei na comunidade e me deparei com esta cena. Pode passar, irmão. Aí minha apresentação, né, para as igrejas que não me conhecem, essa é a 3ª igreja que visito, mas são 30 no total. Então, só para me conhecerem aí, pode passar. Esse é o versículo do meu chamado, Romanos 8:19, que a juventude alguns conhecem. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E esse versículo ele fez parte da minha vida quando eu entendi que eu era filha de Deus e precisava me revelar ao mundo, à criação que estava me aguardando. Pode passar. Irmãos, essa é a minha comunidade, comunidade do Moreira. Fica a 16 horas de Manaus de barco. Lá, para chegarmos na minha comunidade, é preciso pegar um recreio, né, que é o barcão grande, dormir em rede. E para quem só andava de Uber e ônibus, né, dormir em barco com rede, meu irmão, eu fiquei sem reação. Porque é um atando a rede aqui, outro embaixo, outro em cima, e tu dorme assim. E essa experiência da primeira vez que eu fui para lá, para chegar nessa comunidade, fica na beira do Rio Solimões, demoram 16 horas, é preciso passar o dia no barco. E essa é a entrada quando o rio está seco, né, quando está baixa a água. Mas a água ela chega lá na beira da casa. Então aí é só o começo da comunidade. Pode passar. Cheguei no campo, nessa comunidade que tem cerca de 120 pessoas, 25 famílias. E comecei a ter a cultura ribeirinha na pele. O Amazonas ele é cheio de coisas diferentes do que aqui, que eu estava habituada. E aprendi a fazer farinha,
minha função na casa de farinha com as mulheres era peneirar, porque eu não sabia mexer naquele forno grande. E eu ficava ali no meu cantinho, peneirando a farinha. Mas não porque eu queria trabalhar com isso, era porque eu queria me chegar a eles. Então, na primeira semana, nos primeiros meses, comecei a aprender a fazer a farinha daquela comunidade, que é grossa e chega de quebrar o dente. E também a pescar. Lá nós temos muitas atividades, de malhadeira, tarrafa, temos o caniço, que eles falam que é a nossa vara. E essa aí é uma pesca que nós fizemos. E eu tive uma experiência de jogar a tarrafa e não pegar nada. Mas o que eu peguei foi experiência. Porque esse irmão que está comigo é o líder da comunidade. E ele vendo a gente fazer as atividades que eles fazem, o evangelho é muito mais intencional. E esse irmão, com o tempo, eu vou contar um pouco mais sobre ele. Pode passar. Irmãos, sou formado em pedagogia pela UERJ. E assim que eu me formei, os irmãos sabem, alguns, eu fui direto para lá. O pastor perguntou, não quer descansar não, Brenda? Eu falei, não quero descansar não, pastor, eu quero ir logo. Irmãos, nesse tempo, eu continuei usando a minha profissão. Meu sonho era realizar um projeto de reforço escolar. E junto com a minha parceira Aline, nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor, construir um tablado enorme ao redor do nosso quintal. E ele se chama Quintal da Descoberta. As crianças entram lá e descobrem grandes coisas. Descobrem a alfabetização e muito mais, o evangelho. Lá as crianças, o índice de analfabetismo é entre 80%. E as crianças lá de 15 anos, adultos de 30, 50 anos não sabem ler. Mas nós não conseguimos chegar a todos. Mas com essas duas crianças, elas já aprenderam a ler. Louvado seja o Senhor. Pode passar. E o amor que multiplicou lá, irmãos. Nós tivemos no mês de março deste ano 10 batismos. E foi uma bênção. Presenciar um batismo na beira do Rio Solimões é uma experiência única. Cheio de lodo, cheio de barro. E a gente preocupada assim, com essa beca branca. Mas eles, todos despreocupados, entraram lá. Irmãos, esses 10 irmãos foram treinados por nós. Eles estudaram a Bíblia. Não foi um batismo meramente. Eles estudaram intencionalmente conosco. Nós dedicamos dia da semana para estudarmos com eles a doutrina da Bíblia, como é viver com Deus, ética cristã. E depois disso eles quiseram tomar a escolha de se batizar. E logo em seguida, 4 desses, que são casais, se casaram. Porque Deus faz assim, Deus ele não trabalha metade, ele trabalha por inteiro. Então uma vida que se entrega ao Senhor, também tem que se normalizar diante dos homens. E lá o índice de gente que permanece junta, sem casar, é muito grande. As pessoas não casam lá. E nós falamos assim, olha, meus irmãos, a família é a instituição do Senhor, é de Deus, Gênesis. Aí começamos a estudar Gênesis com eles. Falamos sobre matrimônio, sobre como é bom ter um casamento. Aí depois de 30 anos, um falou, então eu quero casar com essa mulher aqui. Eu falei, claro que tem que casar, você está junto com ela há 30 anos. Como que não quer casar? E nós realizamos 4 casamentos para a honra e glória do Senhor. Pode passar. Relacionamento discipulador. Irmãos, eu não sabia cozinhar nada, ainda não sei. Mas essa família, essa jovem, ela é uma cozinheira da comunidade. E aí eu falei, vamos fazer bolo na casa dela. E ela gosta de receber a gente. Ela me ensinou, pode aparecer aqui quando quiser. Eu apareço mesmo. Gosto quando ela faz comida que eu gosto de comer. Vocês perceberam que eu estou mais, Vou nem falar sobre isso, meus irmãos? Até mudei de cor, porque a maioria me ensinou, você está dessa cor. Estou quase com o microfone. Mas quase, irmãos. Lá é sol, 24 horas, na cuca. A gente sai para trabalhar e não se preocupa com às vezes, chapéu. De vez em quando eu passo um protetor solar, que minha mãe está aqui. Mas é sol, irmãos, muito sol. Mas o relacionamento é isso. É pescar, é fazer bolo. Eu fiquei só acompanhando, tirando foto, bonitinho. E essa na foto é a Samila. A Samila tem 6 anos de idade. Irmãos, a Samila é a minha amiga lá na Amazônia. Ela é minha vizinha. E a Samila, assim que eu cheguei na comunidade, eu falei com ela, me apresentei, e ela falou assim, missionária, eu estou com fome. E eu sem saber o que fazer, eu tinha acabado de chegar. E a Samila, a partir daí, começou a se aproximar de mim.
Hoje, ela fala como eu. Ela quer estar sempre perto de mim. Às vezes, 10 horas da noite, ela está lá de pijama, só conversando, tomando café. E assim é vida na Amazônia. Irmãos, a Samila hoje, ela tem Jesus no coração dela. Os irmãos creem que crianças entendem a palavra? Com certeza. E a Samila, ela é uma bênção na minha vida. Como ela me ensina. Essa menina, eu estudei com ela sobre crescer com Jesus. Ela sabe 7 versículos de cor. Aí, jovens, ela sabe 7 versículos. E ela fala que o sonho dela é que a família dela vá para a igreja. A família dela é envolvida com magia negra, da pesada. E que os irmãos orem pela Samila. Porque o sonho dela é que a família dela vá para a igreja. E o sonho dela também tem uma mesa em casa, que eu gravei isso. Eu quero uma mesa na minha casa. Mas tudo bem, mesa a gente arranja. Pode passar. Esse é o barco. Irmãos, lá na Amazônia temos esse barco missionário, que é a compaixão e graça naquele lugar. O índice também de dentes cariados e problema de saúde é muito grande. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ir nesse barco sabem como é maravilhoso. E é um pouco do trabalho realizado lá. A última foto é o Adriano. O Adriano, ele é o filho do líder da minha comunidade. E essa criança, ela pesca o dia inteiro num sol. E eu falei, Adriano, o que você está fazendo aqui nesse sol? A malhadeira dele ali atrás. E eu falei, sai desse sol, Adriano. E ele pescando muito peixe. Pegou esse peixe aí. Sabe por quanto ele vende um peixe que trabalha o dia inteiro? Esse peixe custou R$3. E se o Adriano não pesca de manhã, ele não almoça. Se o Adriano ele não pesca muito peixe no almoço, ele não janta. E aí é a vida dele. Irmão, a criança ribeirinha tem dentro de si a necessidade de trabalhar, desde cedo. Porque se o peixe não está na botija, ele vai correr atrás e não fica esperando por ninguém. E ele é assim. Eu vejo esse menino sair com febre, foi lá em casa, me ensinar, estou quase esmorecendo. Dei uma dipirona para ele, demos atenção, levamos ele para casa para descansar. E ele passou a descansar e quase não pescou, mas acho que ele está pescando de novo. Irmãos, eu encerro essas fotos com o último slide, que é uma frase para os irmãos. Multiplicar o amor, envolva-se. Eu quero nessa noite só deixar um recado para os irmãos. Gálatas 2, versículo 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo. Amém? Irmãos, na Amazônia, Deus tem feito grandes coisas. Passei por experiências que não dá tempo de contar. Mas presenciei uma cena que é multiplicar a oração naquele lugar. Minha comunidade entrou a magia negra naquele lugar. E nós batalhamos muito com isso. E naquele lugar, se a gente não morrer para nós mesmos, a gente não aguenta. Eu era de cidade, vim aqui na juventude por muitos anos. Nunca me deparei com coisas que eu passei lá. Dirigir rabeto no meio do rio, com colete, claro, né? Andar cheio de criança assim na canoa. Irmãos, coisas que só lá para saber. Mas Deus em tudo foi me tratando. E hoje eu sou uma nova pessoa. Uma nova Brenda. Porque as experiências, elas nos transformam. E lá na comunidade, infelizmente, uma magia entrou. E nós lutamos durante muito tempo naquele lugar. E a mãe da Samila é uma líder desse trabalho. Irmãos, começaram a acontecer muitas coisas lá naquela comunidade. Oramos na madrugada, oramos meia-noite, oramos por uma família específica. E chamam 10 horas da noite. Precisamos de vocês lá em casa. E nós fomos de canoa para lá. Tinha uma jovem de 29 anos, deitada num colchão, possessa. E eu sou batista. E eu falei, sei lidar com isso. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Senhor, o evangelho rompe denominação, irmãos.
o evangelho rompe todas as barreiras. E aí Deus faz assim, olha, começa a orar, começa a clamar por essa jovem. E a família criando expectativa em nós. Missionário, tem que libertar essa menina, missionário. E eu, tá bom. O que eu faço? E orando ao Senhor. E eu penso, multiplicar a oração. Li a passagem que Jesus expulsa os demônios e vão para os porcos. Meus irmãos, quando essa passagem foi aberta, porque essa palavra tem poder. E aí, quando eu olhei para essa jovem ali deitada, eu lendo essa passagem, ela começa a remexer na cama. E para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta. Eu li a palavra e eu vi como essa palavra tem poder. Hoje, essa jovem não vê mais coisas, não ouve mais vozes que a atormentavam. Hoje, essa jovem, ela anda na comunidade, coisas que ela não fazia. E hoje, essa jovem, eu li a Bíblia com ela 2 vezes. E eu falei assim, Adriana, isso é uma nova vida, ela é meio surda. E eu falei, Adriana, nova vida. Eu, isso aí, bola pra frente, ela, pra frente. Irmãos, é o evangelho do Senhor. Não sou eu, é Cristo que vive em mim. Somente sou uma jovem, saí desses bancos por tantos anos aqui na igreja. Não sou eu, é Cristo vive em mim. Porque estou crucificada. E lá, meus irmãos, se eu não morrer para mim, eu já teria voltado há muito tempo. Há muito tempo. Não teria aguentado se não tivesse Cristo em mim. Tinha uma vida confortável, vivia na igreja. Mas eu entendi que quando Paulo, ele morria pelo evangelho. Porque a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Amém? Que esta igreja continue amando missões e muito mais do que orar, interceder, irmãos, verdadeiramente. Porque às vezes eu sinto falta de oração dos irmãos. Mas às vezes eu sinto muito perto a oração. Às vezes eu sinto que os irmãos estão comigo lá. Às vezes não. Então orem mais. Porque dia a dia lá é uma batalha. Dia a dia. Mas para a honra e glória do Senhor, essa comunidade, a partir do ano que vem, irá caminhar sozinha. Nós treinamos 10 líderes. E esses 10 líderes vão caminhar sozinhos. Nós estamos deixando aquela comunidade, não abandonando. Sabe por quê? Porque hoje eles fazem tudo lá. Eles pregam durante 10 minutos. Nós pregam. Eles dirigem culto assim, ó. O que eu faço agora, missionária? Dirigir, né? Aí é assim, irmão, que aprende. Eles cantam, não temos um instrumento. Irmãos, como eu vi que multiplicar aquilo que eu tinha dentro de mim muda a outra pessoa. E esse é um pouco do que eu vivi lá. Irmãos, há muito que se fazer. Não só na Amazônia, no sertão, na Cristolândia, no sul. Os surdos precisam de Deus. Mas esse é um pouco do que eu passei lá durante esses quase 2 anos. Irei retornar dia 30 de setembro, no fim do mês, para concluir o trabalho naquele lugar. Que os irmãos continuem orando. Mas eu vou orar com os irmãos nessa noite. E meu coração está alegre por estar aqui com vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigada por estar aqui em minha igreja. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse tempo, naquele lugar, por mim e em mim, Senhor. O quanto o Senhor me quebrou com a Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Primeiro, ela nos corta para cortar outros. E, Pai, muito obrigada por cada experiência, por esta igreja. Que cada vez mais, Deus, possamos, como igreja de Niterói, ser relevante nesta comunidade, em volta, neste bairro que tem morrido por não conhecer o Teu nome. Pai, levanta líderes aqui nessa igreja para clamarem por este povo. Pai, muito obrigada pelo meu pastor, por cada liderança, cada irmão que orou, Deus, e tem orado por missões. Louvo o Teu nome e cuide dos meus irmãos ali também no Moreira, Pai. Eu louvo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Então, Brenda, aproveitando que a gente tem alguns minutinhos ainda, queria dar oportunidade para a igreja fazer aí 1 ou 2 perguntas, aproveitando a presença da Brenda aqui, porque depois, ela já falou, são 30 igrejas, não estará conosco aos domingos.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estenda as mãos aí. Aqui, mãe Zilda. Brenda, você falou que está terminando esse projeto Radical Amazônia. Quais são os seus planos, ou os planos de Deus para a sua vida, a partir daqui, desse encerramento? Sim. Meus irmãos, o projeto termina dia 3 de novembro, né? Faço 2 anos lá. E eu continuo trabalhando em missões, porém não sei ainda o tempo do Amazonas. O tempo do Amazonas, para mim, tem se encerrado. Então, em breve posso ser direcionada para outro lugar, até para a África, não sei, tá brincando. Mas, por enquanto, minha mãe saiu, né? Oh, Deus. Mas eu creio que o tempo do Amazonas tem se encerrado para mim. Bom, por enquanto ainda não tenho direção. Não tem missionário músico lá, Gilza está perguntando, não tem. Nada. Oi, Brenda. Queria saber como é que é a rotina sua lá, né? Como é que era? Acordava cedo junto com os pescadores? Como é que era isso? Irmãos, lá eu durmo 9h30 da noite, já estou cansadérrima. Aqui tá bombando, né, a cidade, né? Lá não, já está 9h30. Mas a rotina é que acorda muito cedo. Eu acordo 5h30 da manhã, no máximo 6 horas. Porque quando dá 7 horas, já tem criança assim, ó. Missionária? O que foi? Ela, nada não. Mas você quer alguma coisa? Não, nada não. Então, se não acordar cedo, elas te acordam. E aí a gente acorda de manhã, normalmente a parte da manhã é uma parte de estudos, no qual eu estudo muito, a gente lê a palavra. E na hora do almoço, a gente sai para a comunidade para estudar com eles, faz ali o relacionamento discipulador. Temos culto, Mensageiros do Rei, EBD infantil e culto à noite também. Então, a rotina é bem puxada. Então, uma pergunta que chegou pela internet, Ismael Basílio, que participa pelo YouTube. É o gêmeo? Não. Não é nenhum dos gêmeos. Ismael Basílio pergunta: a missionária já evangelizou índios? Não, os índios ainda não foram ali perto da minha comunidade. Existem tribos indígenas, onde eu moro ali, porém índios ainda não tive oportunidade. Ok. Então, pela misericórdia, vamos abrir espaço para o Wallace. A última pergunta para a gente fechar. Eu queria saber, porque você mostrou para a gente que agora tem um trabalho de alfabetização com as crianças na Amazônia, né? Vocês saindo agora em novembro, como que fica esse trabalho de alfabetização e se aquele espaço lá vai ser como um legado, né? Porque ficou bem bonito a propósito, né? Parabéns a vocês por esse trabalho. Sim. Foi de pedagogo para pedagogo. Certo. Meus irmãos, esse projeto foi intencionalmente com 2 crianças específicas. A comunidade tem 30. Só conseguimos alcançar 2. Mas é pouco. Porém, eu estudei com uma menina, a Samila, e a minha parceira Aline estudou com o menino Josué. Os 2 já aprenderam a ler. Porém, o projeto vai parar, porque nós vamos sair. E a Samila perguntou, e agora quem vai estudar comigo? Eu falei, quem vai estudar com você são as pessoas da comunidade. Por quê, Wallace? Lá funciona também a escola infantil bíblica. Então, eles já estão liderando a escola bíblica infantil. E é uma bênção. Vai funcionar normalmente, sem o reforço escolar. Bom, receber informação que dá tempo para mais perguntas. Mais alguém? Boa noite, Brenda. Muito bom te ver aqui. Eu queria saber, assim, nesses 2 anos, qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim? Qual foi o momento mais difícil ali para você? o momento mais difícil, deixa eu ver aqui na minha lista da memória. Irmão, já me senti muito sozinha naquele lugar. Não é por falta de WhatsApp, não é por falta de não ter Facebook ou Instagram, hashtag do Instagram. Não é por isso. Mas é o sentimento de solidão. Todo
todo mundo que está no campo muito longe da família sente um pouco assim. E tinham dias que eu sentia muita solidão, a ponto de buscar somente em Deus. Rebeca, assim, eu acho que foi momentos de dificuldade, tanto de batalha espiritual, que a gente passa muito lá constantemente, e de ficar cansada fisicamente, a ponto de não entender aquilo que Deus quer. E, então, momentos difíceis, muito de batalha espiritual lá também, causava solidão também dentro de mim. O que você sentiu falta da sua capacitação? O que você chegou no campo e pensou, puxa, se eu tivesse aprendido isso lá, ou fazer um bolo, ou qualquer outra coisa, o que você sentiu falta de ser capacitada para fazer quando chegou no campo? Irmãos, lá o ribeirinho é muito trabalhador, né? Muito pesado. E eu senti falta de não ter muitas habilidades, Mary. No sentido, assim, de roça. E por mais que eu tenha treinado para isso, a gente não tem essa vivência, né? Aqui no interior não tem nenhum roçado perto. E lá eles observam muito. E aí me deram um saco de macaxeira de mandioca, né, para carregar nas costas. E eu lá, dando o meu esforço, mas carreguei pouquinho. E eles observam, a missionária está carregando pouco. Eu falei, mas eu não trabalhava com isso, irmão. E eu peguei sombra, porque não aguentava o sol. Então é mais isso. Porque eles não entendem que a gente não tem essa rotina, né? Essa vivência. Então é mais, eu me senti um pouco prejudicado nessa área de trabalhos, né? Que eles fazem. Tem mais uma aqui. O que tem que fazer para ser um radical, para ir para o campo missionário? Muito bom. Que pergunta maravilhosa. Ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Irmãos, ser radical não é não ter que fazer nada e ir para o campo, porque senão não fica. Então é preciso renunciar muitas coisas. Só que eu mais ganhei do que renunciei, isso é um ponto. E, irmão, o que precisa? Ser vocacionado, todos nós somos, Mateus 28, e por todo mundo. E ter amor por aquele campo do Amazonas. E ser muito caráter de Deus, porque nós somos avaliados, somos treinados, e se nós não tivermos Cristo em nós, também não permanecemos. Mas o processo seletivo também é difícil de fazer, o treinamento, mas eu incentivo ao jovem que é vocacionado para ir para lá. Até aproveitando essa palavra, além do Radical Amazônia, nós temos também Radical Cristolândia, Radical Sertão, Radical Sul, já saiu mais algum? Radical Surdos. Então são diversas oportunidades, diversas áreas para que o jovem hoje possa estar no campo missionário. Eu costumo dizer, se fosse na minha época, se fosse alguns anos atrás, eu com certeza estaria lá. Mas você, jovem, você tem essa oportunidade maravilhosa de passar pelo menos 2 anos no campo missionário e aprender missões assim na prática, como a Brenda tem compartilhado conosco. Então, Brenda, a gente vai encerrar por aqui, e dia 14 desse mês, sábado, na Feira Missionária, a Brenda estará conosco para esse bate-papo, para você conversar com ela, tirar dúvidas, os jovens terão essa oportunidade de fazer outras perguntas, os adultos também, todos nós poderemos, no dia 14, conversar mais um pouco com ela. Louvado seja Deus pela sua vida, e antes de você sair, nós vamos orar, agradecendo, porque você, depois de 2 anos, pode voltar e compartilhar dessas bênçãos de Deus no campo missionário. E vamos orar também, pedindo a Deus que abençoe a Brenda nessas outras igrejas aqui do estado do Rio, onde ela vai falar, para que Deus a use para impactar muitas vidas. Vou convidar a irmã Glória. Por favor, irmã Glória, faça essa oração agradecendo a Deus pela vida da Brenda, rogando a Deus que a use nessas outras igrejas em que ela dará esse testemunho. Oremos. Amado Deus, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, toda a terra.
Senhor, muito obrigada por esse momento tão especial, onde nós podemos ouvir, Senhor, o relato aqui da Brenda, de tudo que o Senhor fez através dela, na vida dela e na vida daquelas pessoas, ó Deus, com os quais ela conviveu ali durante todo esse período. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pela fidelidade, Senhor, pelo despreendimento dessa tua serva, Senhor, de sair da sua zona de conforto, para aí, Senhor, levar a tua mensagem, as boas novas, a palavra de esperança para aquelas pessoas, ó Deus, tão esquecidas, tão marginalizadas. Ó Jesus querido, muito obrigada. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua serva, já clamando, Senhor, a tua direção para o novo campo, Senhor, onde o Senhor vai levá-la. Ah, Deus querido, continua tocando nos nossos corações, sensibilizando, ó Deus, cada um de nós que estivemos aqui, Senhor, nessa noite, ouvindo esse relato, para que possamos orar mais, como ela colocou, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos aqui, Senhor, até junto dos nossos familiares, junto dos nossos líderes, na nossa igreja, que dirá, Senhor, ali tão distante, sozinha, ó Deus, sendo requisitada, ó Deus, todo tempo, toda hora. Ah, Deus querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E a Brenda tinha o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, renovando as suas forças a cada manhã. Ah, Deus, usa a tua serva, Senhor, como o Senhor usou aqui nessa noite, poderosamente, em todas as igrejas onde ela terá a oportunidade de falar. Senhor, vai preparando os ouvidos, as mentes, os corações, para serem impactados, para serem transformados e conscientizados, ó Deus, da nossa razão de viver. Que a nossa razão de viver seja ganhar almas para Ti, seja falar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, faz e continuará fazendo, e poderá fazer, ó Deus, na vida de todo aquele que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Usa, Senhor, usa poderosamente a vida da Brenda, reveste a tua serva com a tua armadura, cobre, Senhor, com o sangue do Cordeiro, e incomoda, Senhor, cada um de nós, a começar de mim, a orarmos mais pelos nossos missionários, por aquilo, ó Deus, que eles estão passando, sentindo, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, pelo ministério dela, pela sua vida, cada detalhe da vida dela, pelos seus familiares, ó Deus, que sofrem, que se preocupam, ó Deus, com o que está acontecendo com ela lá. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, tocando na tua serva, abençoando, Senhor, e me sentindo abençoada com a vida dela, com o ministério dela. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Glória. Irmãos, falei sobre a magia negra, não falei? Hoje, na comunidade, o grupo que faz esse trabalho tem se rendido ao Senhor. Hoje, essas mulheres que fazem esse trabalho do lado da nossa casa, com tenda vermelha, invocando, hoje elas vão à igreja e querem ouvir a palavra. Então, orem por isso. Amém. A Brenda agora vai responder outras perguntas de uma turma que faz muito mais perguntas ali no Salão Térreo com as crianças.